o convite, o incentivo. Ah, mas é muito caro. Ah, é porque a gente não tem tempo, mas se você quiser, depois eu te conto meia dúzia de testemunhos, de gente que não tinha R$ 1 e viajou. E, normalmente, essas pessoas que não têm dinheiro para ir, mas que colocam no coração o desejo e se organizam para ir, elas não só veem a bênção de Deus, elas não só conseguem pagar a passagem, elas não só conseguem pagar a alimentação, que normalmente é só o almoço, porque café da manhã e janta normalmente é inclusa no pacote, como elas são as que mais trazem lembrancinhas. É impressionante. Aquele que dizia que não podia, chega a ter que comprar uma segunda mala só para trazer as lembranças de lá, porque Deus prospera de uma maneira tremenda. Então, se você tem um desejo, começa a orar, coloca no teu coração e tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé. Amém? Bem, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu entendi o pastor e achei muito sábio dele esperar o jogo terminar. Nós somos espirituais, nós entendemos que Deus é merecedor de todas as coisas, Ele está em primeiro lugar na nossa vida, né? Mas, por outro lado, a movimentação toda, fogos, barulho, né? Tudo isso ia dispersar, sobretudo os mais jovens. Então, eu compartilho da mesma visão, há tempo para todas as coisas, a gente pode dividir as coisas para... fazemos e fazemos bem, fazemos com excelência, porque não adianta nada fazer o culto, eu estar aqui pregando, você está olhando no celular, está prestando atenção no que está acontecendo lá fora para saber o resultado do jogo, mas por conta disso, o culto começou mais tarde daquilo que ele planejou, e aí a gente já está com a hora avançada, então vou tentar ser o máximo objetivo aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o teu coração. Hoje pela manhã, eu estava na minha devocional, eu estava lendo a palavra do Senhor, orando, e o Espírito Santo me fez lembrar desse texto. Esse texto é um texto que eu amo demais, não é a primeira vez que eu debruço minha atenção nesse texto, não é a primeira vez que eu faço desse texto base para uma ministração, mas a palavra de Deus é tremenda e ela sempre acrescenta algo novo, e eu tenho certeza que não será diferente nessa noite. Amém? Mesmo sentado, do jeito que você está, mas com reverência, abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quero ler com você a partir do versículo 38. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossintitas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha, deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia nenhum mal na panela. Bem, esse texto, como eu disse, ele é conhecido, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido alguém ministrando ao teu coração a partir dessa leitura. O contexto nos mostra Eliseu retornando a Gilgal, lugar onde existia uma escola profética, lugar onde os discípulos de Eliseu estavam. E o texto nos mostra que quando ele chega em Gilgal, ele encontra seus discípulos preocupados, abatidos, porque a fome assolava a terra. Ele volta para aquele lugar onde a perspectiva era espiritual, onde o ponto de vista, onde a visão era profética, lugar onde Deus falava, mas ele encontra seus discípulos abatidos por conta da fome, por conta da adversidade. Sabe, a primeira coisa que eu quero ministrar ao teu espírito, ao teu coração, é que mesmo
estando num ambiente profético, num lugar onde a palavra de Deus flui, eu e você não estamos imunes às adversidades. Existem pessoas, pastores, pregadores, que, ao meu ponto de vista, são inconsequentes e que dizem que na nossa vida cristã é só vitória. Não. Tem luta, tem peleja, tem adversidade, tem prova. Eu digo que esses pregadores são inconsequentes porque quando eu digo para você que na sua vida vai ser só vitória, na primeira adversidade, você abandona tudo. Agora, quando eu digo para você que vai ter luta, quando a luta vier, você já vai estar preparado. Você não vai poder dizer que não foi avisado. Bem que o pastor falou que eu teria luta. Só que, além de dizer para você que a luta vai vir, levanta a sua mão e receba, eu quero declarar que a vitória será tua em nome de Jesus. Quando Eliseu volta a Gilgal, ele percebe seus discípulos abatidos. Talvez eles não tinham se preparado para aquela adversidade. Mas ele chega para mudar aquele quadro. Ele chega primeiro para mudar a atitude de cada um de seus discípulos. Para, a partir da mudança de atitude, mudar então o ambiente. Eu preciso que você entenda e receba. Antes do ambiente ser transformado, Deus precisa te transformar. Tem gente que está querendo mudança à sua volta, mas não está querendo mudança dentro de si. Se você não deixar Deus moldar a sua vida, Ele não vai poder te usar para moldar o ambiente. Primeiro, eu preciso estar quebrantado. Eu estou me lembrando aqui do capítulo 2 do livro de Jonas. Todo mundo conhece a história. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Jonas para pregar a palavra para os cidadãos de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um lugar terrível. Se a gente mergulhar um pouquinho na história, a gente vai encontrar os sacrifícios que aqueles homens faziam para deuses pagãos. Eles eram, tão perversos que eles interrompiam gravidez de mulheres já com 6, 7 meses, cortavam a barriga, arrancavam o feto lá de dentro para sacrificar para deuses pagãos. E essa notícia, essa fama, claro que se espalhava. Jonas sabia disso, e quando Deus diz, se levante e vá pregar em Nínive, ele diz, não vou não, porque se eu pregar, eles vão se arrepender, e se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar eles, e eu não quero que o Senhor perdoe, eu quero que o Senhor acabe com eles, porque às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? A gente não quer perdoar e a gente não quer que Deus perdoe. Bem, mas isso é mensagem para outro dia. O fato é que Jonas foge. Ele vai para dentro de um navio, se esconde no porão desse navio. Mas aí as águas ficam agitadas, então a tribulação procura saber em quem estava o erro, e detectando que o erro estava em Jonas, jogam Jonas dentro do mar. E aí vem um peixe grande e engole Jonas. Aí no capítulo 2 diz a palavra do Senhor que Jonas ora e clama a Deus. Pede a Deus misericórdia. E Deus não responde Jonas. E aí eu preciso que você entenda, às vezes você ora e Deus não fala contigo. Às vezes você clama e Deus não responde. Mas isso não significa que Ele não está ouvindo. Porque a Bíblia diz que Jonas clama, Deus não responde a Jonas, mas dá uma ordem para o peixe. O texto diz que quem clama é Jonas. Mas quando Deus fala, não fala com Jonas, fala com o peixe. Dá uma ordem para o peixe vomitar Jonas. Porque quando você ora, mesmo sem ouvir Deus, pode ter certeza, Ele está mandando a circunstância, Ele está mandando o problema, Ele está mandando a adversidade parar, Ele está falando para te soltarem, Ele está falando para liberarem você, Ele está falando para deixarem de te perturbar. Levanta a sua mão e receba, ore, clame ao Senhor, porque quando você clama, Ele ouve, e mesmo que Ele não te responda, Ele vai gerar solução para a tua vida. Pastor, o que isso tem a ver
contexto, tudo, porque os discípulos de Eliseu estavam abatidos, achando que Deus não estava ouvindo, até que chega a voz profética, até que chega Eliseu. É muito importante que você caminhe com homens de Deus. É importante que você esteja debaixo de uma autoridade constituída, uma autoridade divina, espiritual. A Bíblia diz que Eliseu chega, e Eliseu chega dando ordens. A primeira coisa que ele faz, para a gente ganhar tempo, ele pede uma panela grande. Peguem uma panela grande. Por que ele pediu uma panela grande, pastor? Porque existiam outras panelas. Se só tivesse aquela panela, ele não precisaria especificar. Ele diria, peguem uma panela, ou peguem a panela. Mas ele diz, peguem a panela grande, porque provavelmente tinham panelas pequenas, tinham panelas médias. Não, eu preciso da panela grande. E aí eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A sua pretensão precisa ser compatível com a tua disposição. Vou repetir. A sua pretensão tem que ser compatível com a tua disposição. Por que panela grande? Porque tinha muita gente para comer. Panela pequena não alimentaria muita gente. Se você quer alimentar muita gente, você precisa buscar a panela grande. Não adianta tentar fazer comida em panela pequena pensando em alimentar muita gente, você não vai conseguir. Eu estava vendo a apóstola ministrando aqui no momento da oferta e eu vi que 3, 4 vezes ela disse, você pode se colocar de pé? Daqui a pouco ela falou de novo, você pode se colocar de pé? Aí ela falou a terceira, você pode se colocar de pé? Aí teve uma hora que ela disse, você estava de pé torcendo para o Flamengo? Você pode se colocar de pé? E aí, sabe, queridos, não pense você, e ela também não me pediu para falar nada disso, tá? Tivemos nem tempo. Mas não pense você que para nós aqui no altar é uma posição confortável ficar pedindo para você ficar de pé. Não pense você que para nós é uma posição confortável ficar pedindo para você levantar a mão. Não. Mas por que a gente faz isso? Porque Deus nos chamou para isso. Sabe uma coisa que eu aprendi, apóstolo? Deus chamou a todos para adorar. A Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Todos nós temos um chamado, adorarmos a Ele. Só que eu, como ministro do altar, fui chamado para levar pessoas à adoração. Além de eu ter um compromisso pessoal com Deus de adorar, Ele me chamou e eu assumi um outro compromisso de levar você a adorar. Então eu tenho que ser aquele que fortalece tuas mãos. Eu tenho que ser como Arão e Ur, que subiram com Moisés e mantiveram as mãos de Moisés levantadas, mesmo ele estando já avançado em idade, mesmo ele estando cansado. Então eu tenho que falar para você, fica de pé, eu tenho que falar para você, levanta a mão, eu tenho que dizer para você, canta, eu tenho que dizer para você, fala com o seu irmão do seu lado, só para ver se você desperta o seu irmão, e você também se desperta. Porque se a gente não faz isso, o culto vira um teatro. As pessoas vêm, porque as demandas, irmãos, é trabalho, é escola, é faculdade, é marido, é esposa, é filho, é sogra, é sogro, problema, dificuldade. Você chega aqui, você senta. Você só assiste. Só que a igreja precisa entender que a gente não se reúne para assistir um culto. A gente se reúne para prestar um culto. Eu não estou aqui para me apresentar para você. Estamos todos aqui para adorarmos ao Senhor. Então, quando a apóstola diz, fica de pé, fica de pé, fica de pé, é porque ela sabe que isso pode destravar você e aquilo que está retido no reino espiritual para você. Voltando para o texto, para alimentar muita gente, a panela tinha que ser grande. Nós estamos falando de disposição, estamos falando de esforço, estamos falando de entrega. Tem gente que quer muito, mas entrega pouco. Quer alimentar muita gente com frigideirinha. Não, tem que pegar a panela grande. Ah, mas dá trabalho depois para lavar. Mas eu quero alimentar muita gente. Quer ser rico, mas não quer trabalhar. Quer ser um homem de Deus, mas não lê a Bíblia.
É crente, é membro da igreja há anos, mas não se envolve, não se entrega, só assiste. Esses são os que mais ocupam o gabinete do pastor. Problema em cima de problema. Sabe por que Eliseu, ele tem essa visão? Porque ele teve uma experiência com Elias. A palavra de Deus diz que do Jordão, Deus arrebata Elias. Eliseu tinha pedido para Elias: eu quero porção dobrada do Espírito Santo que age na sua vida. Elias diz para Eliseu: se você me ver sendo arrebatado, você vai receber. Eliseu pega aquilo e simplesmente decide perseguir Elias. Até que chega o momento que Elias é arrebatado. E aí diz a palavra do Senhor que a capa cai. E não tem ninguém para pegar a capa e vestir em Eliseu. Não desce um anjo, não tem culto de consagração, não aparece ninguém com chifre cheio de azeite para derramar na cabeça dele, não tem voz bradando do céu, não. Elias é arrebatado, a capa cai, e de repente Eliseu percebe: sou eu e a capa e eu. Sabe o que ele faz? Veste. Porque tem gente que está diante da capa, é só vestir, mas está esperando alguém colocar nele. Ele veste, e ele se volta para o Jordão. Para eles chegarem aonde Elias foi arrebatado, Eliseu viu Elias dando uma ordem e o Rio Jordão parando. Agora, para Eliseu ir embora sozinho, ele que tem que mandar o rio parar. Mas não tem mais Elias, mas eu estou com a capa dele e tem uma promessa. A Bíblia diz que ele grita: aonde está o Deus de Elias? Sabe, a unção é liberada do altar, a palavra é liberada do altar, mas lá, na sua casa, o apóstolo não vai estar. A unção é liberada do altar, a palavra é liberada do altar, mas lá no seu trabalho os pastores não estarão. Mas nessa hora você tem que gritar pelo Deus do teu pastor, pelo Deus da tua igreja. Nessa hora você grita: onde está o Deus do apóstolo? E aquilo que Deus faz através da vida do apóstolo, Ele faz através da tua vida também. Mas tem gente que não quer pagar esse preço. Quer alimentar muita gente, mas de mão beijada, mas não quer pegar panela grande. Pegue uma panela grande. E aí ele diz assim: agora com panela grande, vamos fazer uma sopa. Calma aí, a gente está com fome. O senhor veio aqui para operar um milagre. Quando o senhor pediu a panela grande, a gente gostou, porque a gente imaginou que ia sair um mocotó. A gente pensou que ia sair rabada, que ia sair uma feijoada. A gente pega a panela grande. E aí o senhor diz assim: busquem ervas no campo para a gente fazer um caldo. Caldo não alimenta ninguém. Um outro problema é que a gente só faz a receita se tiver todos os ingredientes. Vou repetir. Um outro problema é que a gente só faz a receita se tiverem todos os ingredientes. Está errado. Tem hora que não vai ter tudo. Eu nunca soube cozinhar, até que veio a pandemia. Aí na pandemia, ociosidade me levou a ser curioso. Internet, YouTube, aprendi uma coisinha aqui, uma coisa ali. Me achei o Masterchef. Até que eu me deparei com a realidade. Porque nem sempre dá certo. E nem sempre a gente tem todos os ingredientes em casa. E aí eu me lembro de uma vez que faltava um ingrediente. E eu disse assim: não dá para fazer. Mas por quê? Ah, porque falta farinha de trigo. Aí a Denise vem e diz assim: ah, mas de repente com maisena resolve. Funciona? Funciona. Vai que dá certo. Uma visão experiente de alguém que sempre cozinhou, diante de alguém que está se achando. Às vezes, quando a gente se acha, a gente trava, porque a gente não tem tudo na mão. Ah, não posso fazer, está faltando isso. Faz com o que tem. Avança. Pergunta para o apóstolo se ele tem todas as garantias, financeiramente falando, para manter a igreja aberta ano que vem. Se eu chegar, apóstolo, no banco onde a igreja tem conta, e pedir a ele segunda-feira um empréstimo,
Eles vão me pedir o seguinte: eu quero o balanço da igreja, entradas e saídas. Eu vou mostrar. Aí já pega, porque normalmente a entrada é menor do que a saída. Aí a gente já não consegue explicar. Eles ficam pensando assim: como é que essa conta fecha? Porque normalmente sai mais do que entra. Também não sei explicar não, mas a gente vai tocando. Aí a outra coisa que ele vai me perguntar: qual é a garantia de que essas entradas vão permanecer? Aí eu vou dizer assim: dízimos e ofertas. Mas como é que é dízimo e oferta lá? Se o camarada não dizimar, não ofertar, o nome dele vai para o SPC? O nome dele vai para o Serasa? O nome dele vai para o Banco Central? Não. É ele e Deus, é voluntário. Calma aí. Você está me dizendo que o camarada que ofertou e dizimou em novembro, não necessariamente vai ofertar e dizimar em dezembro? É isso aí. Então, o que você tem como garantia para que o empréstimo seja pago? Aí o apóstolo, vamos encher o peito, vamos dizer assim: o Espírito Santo. Aí o gerente, ateu, cético, vai dizer assim: então tu chama o Espírito Santo para ele ser teu avalista. Se ele assinar aqui, eu libero, mas ele tem que vir em pessoa aqui, assinar para mim, porque senão é a tua palavra. Sabe por quê? Porque o mundo não consegue entender por que essa porta continua aberta. O mundo não entende, porque a gente não tem garantia, a não ser uma palavra profética. Pega a panela, vai no campo e pega a erva, e vamos fazer um caldo. Mas está faltando isso. Irmão, sopa é muito bom, desde que tenha linguiça, carne seca. A sopa, só a sopa, ninguém quer, irmão. Lá em casa nós temos 2, um de 19 e um de 21. Denise faz aquela sopa caprichada. Vou eu dar mole. Se eles forem na minha frente, quando eu meter a concha, só vem ervilha. O pai, a carne seca, somem. Porque eles vão lá pescando, catando tudo. Pois bem, a sopa de Eliseu não tinha nada, era só erva. Não quero, é o que tem. Vai com o que tem. Sabe por quê? Porque você e Deus é a maioria. Se Deus estiver com você, mesmo você sem ajuda, sem apoio, sem pessoas, sem dinheiro, Deus é suficiente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segura na mão do seu irmão só para acordar ele e diga: aquilo que você precisa, você já tem, já está na tua mão, já está dentro de você. Mas para a gente já caminhar para o final, diz a palavra do Senhor que Eliseu então chama um dos seus discípulos e diz assim: vai lá no campo e pega erva. Como é que é o nome do senhor? Neto. Você imagina, o tempo inteiro Eliseu está falando com o senhor. Pega a panela, o senhor vai lá e pega. O texto vai mostrando, ele está falando. Só que tem uma hora que ele diz assim: agora vai lá no campo e pega a erva. E aí o texto não diz, então ele foi. O texto diz, então um dos discípulos foi. O que fica claro para mim é que o tempo inteiro a ordem o apóstolo deu para o senhor. Só que na hora de ir no campo, o senhor não foi. O senhor mandou o outro ir. E a gente precisa tomar cuidado, porque tem hora que a gente terceiriza o nosso ministério. Tem hora que a gente delega para os outros aquilo que a gente precisa fazer. Quem vai sem responsabilidade. Que afinal de contas, não pediram para ele, pediram para o Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que esse camarada vai e ele enche a capa de uma erva venenosa. Pediram para mim. Eu pego o que eu quiser. Provavelmente estava faltando. Ele procurou a ervilha, não achou. Olhou mais um pouquinho aqui e tal. Não tem não. Fazer com cheiro verde. Não tem. Tem isso aqui, ó. Está sobrando. Está sobrando é porque não presta. O que presta já tinham pego.
Ele tinha que ser criterioso, ele tinha que procurar até encontrar. Mas como não tinham pedido para ele, vou pegar a primeira coisa que aparecer. E está sobrando, ele enche a capa. Tem hora que a gente terceiriza aquilo que a gente precisa fazer, e aí a gente abre a porta para o veneno entrar. Você que é escalado, é você que tem que tocar, é você que tem que cantar, você que tem que estar aqui. Ah, não vou hoje não. Ah, vou pedir para outro ir no meu lugar. Sem você perceber, está entrando veneno. Colocaram na panela e começaram a fazer o caldo. Quando o primeiro botou na boca, gritou: tem veneno. Eu vou falar uma coisa para você. Ainda bem que gritaram. Porque gritaram e aí pararam. Porque se não gritasse, beberiam. E se bebessem, morreriam. Pastor, o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que alguém está gritando hoje. E porque alguém está gritando hoje, a gente está parando. Porque se não tivesse esse grito, a gente não ia parar. E se a gente não parasse, a gente ia morrer. Alguém está dizendo: para agora. Para agora. Está bebendo aquilo que não é para beber. Está consumindo aquilo que não é para consumir. Está colocando para dentro aquilo que não é para colocar. Para agora. Tem morte na panela. Se você vê, ninguém morre. Por que não morre? Porque alguém grita. Ninguém morre porque eles param. Aí Eliseu entra. E aí diz a Bíblia que Eliseu pede farinha. E ele joga a farinha naquele caldo. E sabe, quando a gente pega a farinha e joga num caldo, a farinha, ela suga o caldo. Quando você joga a farinha num líquido, a farinha, ela chupa aquele líquido todinho. É como se nós estivéssemos no meio do veneno, mas entra a palavra. E a palavra vem e ela puxa para ela tudo aquilo que pode nos envenenar. Ela limpa a nossa vida. Ela arranca do nosso coração a má influência. Porque se você acha que porque você é crente, você não é mal influenciado, você está muito enganado. Paulo, capítulo 12, da sua carta aos Romanos, ele escreve dizendo assim: eu rogo-vos. Sabe o que é isso? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo assim, ó, de joelhos dobrados. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Sabe o que é isso? É Paulo dizendo assim: vem para a igreja, por favor. Quer torcer pelo Flamengo, quer torcer pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Botafogo, pode torcer, mas por favor, vem para a igreja. Eu sei que você tem marido, você tem namorada, você quer passear, mas amanhã tem culto. Rogo-vos, pois, irmãos. E ele é sincero, ele diz: sacrifício. Vir para a igreja, às vezes, é um sacrifício, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável. Culto racional. E aí no verso 2 do capítulo 12, e ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz: não deixa o mundo te influenciar, transforma a tua mente, para que você possa experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda bem, queridos, o mundo sim pode nos influenciar se a gente deixar. É o veneno que entra e a gente bota para dentro. É o veneno na panela. Mas ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem que lutar o dia inteiro, todo dia, contra o pecado. Alguém aqui está recebendo essa palavra? Diga amém. Eu quero terminar te fazendo lembrar de uma ordem dada por Jesus para os seus discípulos. No contexto da celebração da ceia, a Bíblia diz que Jesus enche uma bacia de água, coloca um pano sobre o ombro, se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Pedro diz: não,
O meu pé o Senhor não vai lavar. Jesus diz: Pedro, eu preciso lavar o teu pé. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro diz então: Senhor, se é para lavar, me lava por inteiro. Jesus diz: eu não preciso te lavar por inteiro, porque você já foi lavado pela palavra. Ser salvo é ser lavado por inteiro. Todos nós aqui já fomos lavados por inteiro. Salvo é uma vez só. Uma vez. Vai ter um apelo aqui para perguntar quem não é crente. Se você já veio à frente, já aceitou a Jesus, já se converteu, você não precisa vir de novo. Você já foi lavado por inteiro. Mas o seu pé, ei Pedro, o seu pé eu tenho que lavar. E eu tenho que lavar todo dia. Mas por quê? Não entendi. Preste atenção. Ninguém usava sapato. As pessoas andavam descalças ou então de sandálias. As ruas não eram asfaltadas. Terra, poeira. Se tinha uma parte do corpo que trazia sujeira para dentro de casa todo dia, era o pé. Jesus diz: a gente precisa lavar o pé um do outro, para essa sujeira não entrar com a gente. Não se conforme com o mundo. Não traga sujeira para dentro. Você tem que deixar a palavra entrar, para ela sugar esse veneno. Porque é tanta coisa que a gente ouve nesse mundo. É tanta coisa que a gente absorve, mas aí Jesus vem para lavar os pés de todos e para dizer assim: eu estou fazendo isso com vocês hoje, para que amanhã vocês façam uns com os outros. É aqui no culto, quando a gente libera a palavra de Deus, um para o outro, que a gente lava o pé um do outro. Quem está entendendo isso, diga amém. O fato é que uma vez que a palavra entra, o veneno é sugado, e aí aquilo que está envenenado se torna comestível. Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Que esse passo a passo fique queimando no teu coração durante essa semana. Preciso de panela grande porque eu quero alimentar muita gente. Eu preciso fazer a receita com o que eu tenho. Na falta da carne, vai erva mesmo. Se a ordem for dada para mim, eu não vou terceirizar. Sou eu que tenho que ir lá. Porque se eu mandar outro no meu lugar, ele vai pegar qualquer coisa. E ele pode trazer veneno para dentro da minha panela. E se por um acaso eu vacilei e o veneno entrou na minha panela, eu ouvi o grito de alguém que me alertou, eu parei, eu vou deixar a palavra entrar para sugar esse veneno e para transformar aquilo que era envenenado em algo comestível. Que Deus faça essa palavra queimar no teu coração, porque eu tenho certeza que a partir disso, não só você vai crescer, mas Deus vai te usar para fazer esse lugar crescer ainda mais. Amém? Você pode se colocar de pé. Eu vou fazer uma oração por você. Vou chamar a Denise aqui em cima. E aí depois a gente vai cantar uma canção. E não é uma canção que eu costumo cantar depois de pregar. Normalmente, depois da pregação, a gente canta algo, como tua unção, né? Que nos leva a uma ministração, nos leva ao quebrantamento. Mas hoje a gente inverteu um pouquinho a ordem. Nós vamos guerrear. Eu vou orar por você e depois nós vamos cantar uma canção que vai nos fortalecer enquanto guerreiros. Porque a gente está vivendo dias em que o diabo está se levantando e está deixando muito crente acuado. A gente está vivendo dias em que o diabo está se levantando e está colocando o crente com medo. Medo do amanhã, medo de sair de casa. Medo de tudo. Ano que vem, a gente vai ter mais uma responsabilidade de eleger o novo presidente da República. E eu me lembro que na última eleição tinha crente apavorado. Porque o Brasil acabou se dividindo, a política se viu numa grande polarização. E aí, para muitos, só tinha uma opção.
E eu ouvia pastores dizendo, se esse aqui não ganhar e o outro entrar, as igrejas vão fechar. Eu ouvi pastor dizendo assim, nós vamos votar nesse aqui, porque se esse aqui entrar, ele acaba com a igreja evangélica. Escuta bem, eu não quero fazer campanha política, nem falar de A ou de B, de esquerda ou de direita. Mas eu votei no candidato que a maioria evangélica votou. Votei porque eu entendia que ele era, pelo menos, simpático aos princípios bíblicos. Então, entre um e outro, eu fui naquele que me pareceu ser simpático aos nossos princípios bíblicos, enquanto o outro me pareceu escrachar um posicionamento contrário. Então, eu votei naquele que a maioria dos evangélicos votaram. Só que, diante do Espírito Santo, eu tinha certeza absoluta dentro de mim que não seria ele que ganharia, que o outro ganharia. Aí você me pergunta, então o senhor estava morrendo de medo? Zero medo. Ah, mas estavam dizendo que ele ia fechar a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Talvez estejamos como o moço de Eliseu, apavorados, achando que vão nos engolir, até que o profeta estende a mão e diz, Senhor, eu te peço, abre os olhos, para que ele veja. Maiores são os que estão conosco, do que aqueles que são contra nós. Tem muito crente acuado, tem muito crente com medo, tem gente já apavorado, pensando, já era. A gente não tem um candidato, então vai ganhar de novo, vai fechar a igreja. Olha para o teu irmão e diga assim, se Deus não permitir, ninguém te toca. Ninguém te toca. Nabucodonosor não tocou em Daniel. Faraó não tocou em José. Ninguém te toca. Você pode estar dentro da cova do leão, o leão vai olhar para você e não vai encostar em você. Você pode estar dentro da fornalha de fogo ardente, Deus vai entrar junto com você na fornalha, mas nenhum cabelo seu vai queimar. Então eu vou orar para que Deus te dê coragem para viver dias de guerra, mas dias de vitória. Aliás, vamos fazer diferente, segura na mão do seu irmão. Você vai começar a orar, e aí eu vou só fechar a oração. Eu quero que você chegue perto do seu irmão e ore de maneira que ele escute a tua oração. Eu quero que você abençoe a vida dele e diga, Senhor, todo espírito contrário à tua palavra na vida do meu irmão vai sair, vai cair por terra em nome de Jesus. Todo levante de Satanás vai sair, vai cair em nome de Jesus. Vício no meio da família, tentando roubar, atacar os filhos da minha irmã, do meu irmão, há poder no sangue de Jesus. Pobreza, miséria, tudo aquilo que se levanta para roubar sonhos, projetos, vai cair, vai sair na autoridade que é no nome de Jesus. Faça isso, levante sua voz e comece a orar. Eu quero que você ore pela vida do seu irmão. Eu quero que você declare sobre a vida dele liberdade em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos garante isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Oh, em nome de Jesus, que as cadeias se quebrem. Oh, que as cadeias caiam por terra. Que os grilhões sejam despedaçados. Que as portas se abram para a glória do nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti. Nós cremos que Tu és Deus poderoso para derrubar tudo aquilo que se levanta contra nós. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu intercedo por aqueles que têm filhos, que têm o marido, que têm a esposa, que têm os pais ainda não convertidos, que estão afastados do Teu caminho. Senhor, eu quero declarar que o diabo não tem poder sobre a vida deles.